o que significa ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente? Enfim, assim, na primeira resposta que me vem à cabeça é saber descrever o que está sentindo. É saber ter uma habilidade de descrever as próprias emoções, os próprios sentimentos e como a gente pode lidar com eles da melhor forma. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente vai tendo uma direção melhor na vida. E uma delas é ter boas escolhas. Boas escolhas. Uma pessoa que tem uma estrutura emocional bem arrumada, ela tem a tendência a ter boas escolhas. Por exemplo, vai escolher uma parceria profissional. Então, se você tem uma capacidade psicológica boa de discernimento do que acontece em volta de você, a sua condição de ter uma percepção melhor sobre as emoções e sobre o que o outro sente e sobre o que combina com você é muito melhor. Então, a tua capacidade de ter ótimas parcerias para trabalhar sem frustrações futuras ou com mínimo de frustração futura é muito melhor. E a mesma coisa quando você escolhe alguém para ter um relacionamento, para casar, e isso é a nossa cabeça que decide. É a forma como a gente vê as coisas. Então, se você escolhe uma boa parceria, um bom casamento, o que acontece? Uma vida próspera, uma vida que vai funcionar, mais saúde e, garanto, menos dores no corpo. Menos dores na alma, menos dores no corpo. Porque todos nós sabemos que existe uma coisa chamada somatização. E existe a somatização de doenças e de dores também. Então, um casamento ruim gera frustrações. Então, uma boa estrutura emocional consegue você desenvolver a capacidade de ter uma boa escolha de casamento, ou quando no momento que não está bom, mesmo tendo uma boa escolha, vai saber lidar com a situação, porque quando a mente está bem, o corpo fica bem também. Então, esse é uma situação, um quadro que mostra que uma pessoa que tem uma estrutura emocional boa consegue lidar. Outras coisas interessantes com relação a uma pessoa que tem uma mente forte, uma mente desenvolvida. Estamos falando de desenvolvimento pessoal mesmo. Então, o desenvolvimento pessoal, ele define a sua capacidade de confiar nas pessoas. Então, saber confiar é um ato de desenvolvimento pessoal, emocional, psicológico. Então, saber confiar é uma característica importante, porque muitas vezes uma pessoa que não tem um bom desenvolvimento psicológico, pessoal, emocional, ela enxerga em pessoas que, na verdade, são boas para elas, coisas negativas. Existe isso. Existem pessoas que conseguem desconfiar negativamente de alguém que não tem nada para se desconfiar. Conseguem enxergar coisas que não existem. E isso é verdade. Já passei por isso, já vi pessoas fazendo isso contra outras pessoas. Então, isso é uma questão também que mexe com uma mente sadia. Porque uma mente que está sadia, ela não vai pensar assim. Ela não vai, por exemplo, desconfiar de uma pessoa que não é para desconfiar. E, às vezes, você não desconfia de quem tem que desconfiar. E uma mente assim, lá na frente, tem uma tendência de gerar um desgaste na estrutura física. Porque uma mente assim envolve uma tendência para mais escolhas na vida. E se vai ter mais escolhas na vida, vai ter frustração. Se vai ter frustração, vai ter perda de energia e vitalidade. Vai ter insônia. Vai ter sentimentos e situações que vão mexer na estrutura do corpo da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que dorme mal, ela não tem como reparar o movimento do dia anterior. Então, às vezes, o nosso corpo se movimenta, precisa descansar,
para não sentir dor, para ter mais energia. E se você não faz isso por noites seguidas de insônia, o que acontece? Vai vir as dores no corpo. Então, tem dores no corpo que, por falta de sono, por exemplo, aqui no pescoço, sabe aquela dor no pescoço que parece uma coisa meio dura aqui? É pouco sono. Então, muitas vezes, aquela dor assim, que não consegue relaxar, é porque está dormindo pouco. E isso muitas vezes é consequência da vida que a gente leva, de fatores que levam a gente a ter insônia, e como foi dito o exemplo da questão de não ter uma estrutura de percepção emocional da realidade dos fatos. Então, o que acontece? Uma mente bem desenvolvida permite que um ser humano consiga ter a capacidade de enxergar a vida no mundo da realidade. Existe o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Então, eu sei muito bem o que é isso, já passei por isso, tenho minhas histórias. Todo mundo deve ter suas histórias. Por exemplo, você pode fantasiar com um relacionamento, com uma pessoa que você teve um namoro antigo e, de repente, né, lembrando, fantasiou e depois viu a realidade. Isso aí é fácil, esse exemplo. Uma fantasia profissional. Ah, eu vou seguir por esse caminho que vai dar certo. Mas se você tivesse uma noção do local exato que você está pisando e na capacidade de caminhar que você tem e no ambiente se está favorável ou não, você já poderia, no começo, definir se você vai conseguir ou não alcançar aquele objetivo.